Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Estamos de volta depois de um período de férias de quase 30 dias. Deu para descansar um pouco? Mais ou menos, considerando a realidade da vida que a gente leva. Mas estamos aqui renovados, prontos para dar sequência ao trabalho que fazemos no Sistema Maior de Comunicação, analisando os fatos da política. 2024 é um ano em que temos eleições municipais federalizadas. Em que sentido? Porque há muito interesse federal, ou seja, do Congresso, do próprio governo, nas eleições. Isso também pelo lado das oposições ou da oposição. E quando eu digo oposição, é oposição ao governo Lula, ao atual governo federal. Por quê? Porque nós temos o PL e o PT como os dois partidos com o maior volume de dinheiro do fundo partidário. O dinheiro do fundo partidário é público. Por quê? Porque o financiamento de campanha eleitoral no Brasil passou a ser feito com dinheiro público, mas sem combinar com o eleitor. Então, quando você vê toda aquela gastança na campanha eleitoral, é bom que você saiba que aquele dinheiro é nosso. Aquele dinheiro é tirado da educação, é tirado da saúde, é tirado da infraestrutura para bancar campanhas eleitorais. Tanto faz se o candidato for da situação, for da oposição. E os partidos que mais pegaram dinheiro desse fundo são o PL e o PT. Outro detalhe, o PL e o PT, os dois se uniram para votar a favor do fundo partidário bilionário. Bom lembrar, esse fundo partidário bilionário, ele começou no governo do Bolsonaro e foi mantido no governo Lula. As alegativas dos políticos são sempre conhecidas nossas, muito velhas por sinal. Mas campanha tem custo, é melhor assim porque é mais transparente. Aquela conversa mole para boi dormir. Como essa regra do jogo não tem como mudar porque os políticos não querem modificá-la, resta levar em consideração o enorme, gigantesco papel que nós temos enquanto eleitores. E aqui, o objetivo desse comentário é falar para o eleitor de verdade. Eu não estou falando para aquele que simplesmente vende o seu voto, mas para o eleitor de maneira geral, que tem um mínimo de consciência e de responsabilidade com o que vai fazer diante da urna eletrônica. Nós sabemos que com tanto dinheiro envolvido, o voto não é livre, o voto é cabresteado. E não é de hoje que ele é cabresteado, mas está piorando, está cada vez pior. E o resultado do voto de cabresto é o ingresso na vida pública de pessoas inúteis, de pessoas que não têm o que dar, nem têm o que oferecer, muito menos possuem qualquer vocação para a política. Se você tem queixas da política, se você reclama da política, saiba que a política pode ficar pior se você colocar na política nulidades, figuras que não têm a menor importância para nós, enquanto cidadãos. E qual seria a importância da boa política para nós? Independente do político ser de situação ou de oposição, gay ou hétero, gordo ou magro, preto ou branco, de esquerda ou de direita, nós precisamos de políticos que trabalhem, que produzam, que façam valer o mandato que eles têm. Hoje, se a gente olhar para Brasília, se a gente olhar para a Assembleia Legislativa, para as câmaras municipais, como tem nulidades? E muitos candidatos continuam achando que criar caso ou exalar o ódio, que isso funciona para manter atiçado o eleitor. Na realidade, tanto faz o eleitor ser conservador ou progressista, de esquerda ou de direita. Esse ano, em que nós vamos votar para eleger ou para reeleger prefeitos, para eleger ou para reeleger vereadores, precisamos, de acordo com a nossa visão dos fatos, com o nosso conhecimento, com a nossa percepção,
julgar. Os políticos que serão candidatos merecem o nosso voto? E se eles forem eleitos ou reeleitos, o que é que a gente vai ganhar? Quando eu digo a gente, não é um de nós, é o coletivo. Nós precisamos focar o nosso voto no bem-estar geral da população e não no interesse próprio, no interesse pessoal. Se nós votarmos com mais responsabilidades, certamente teremos políticos melhores quando as eleições terminarem e quando as urnas forem abertas. Cláudio Teran, de volta ao batente, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.